Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Iron Melo e desde já agradeço você que já acessou aqui no meu canal, no YouTube. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe seu ministério, a tua igreja, que a unção do Espírito Santo esteja na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre a história da nossa igreja. A intenção desses vídeos que estarei postando nesses dias é para falar sobre a Reforma Protestante. Mas eu não posso dizer o que aconteceu na Reforma Protestante sem antes explicar o que aconteceu na história da nossa igreja, que fez com que Martinho Lutero e outros homens lutassem para defender a nossa fé cristã, trazendo assim a Reforma Protestante. No vídeo de hoje, mais especificamente, quero falar sobre a Igreja Apostólica e a Igreja Perseguida. Estarei falando também futuramente sobre a Igreja Imperial e a Igreja Medieval. Aí assim, terminando o vídeo da Igreja Medieval, eu entro na história da Reforma Protestante e finalizo com a Igreja Moderna. Amém? Serão uma série de vídeos e para você não perder nenhum, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, vai deixando o seu like, deixe o seu comentário para estar tanto me incentivando a continuar postando os vídeos, como também incentivando o canal. Ajuda muito o canal aqui no YouTube. Amém? Então bora pro vídeo. Vídeo de hoje, a Igreja Apostólica. O período da Igreja Apostólica deu início no ano 30 depois de Cristo e finalizando com a morte de João Batista. Você está me vendo olhando aqui porque eu preparei uma apostila, com um PDF para estar facilitando no seu aprendizado. Pastor, como é que eu faço para ter acesso a esse PDF? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do meu grupo do WhatsApp e também do grupo do Telegram. E lá eu vou estar postando o PDF e também o link da videoaula para você ter acesso a esse conteúdo. Amém? Então vamos lá. Jesus Cristo, momentos antes dele subir aos céus, dá ordem aos discípulos para ficarem em Jerusalém até ser revestidos de poder. Você conhece essa passagem que você lê Jesus dizendo ali em Mateus 24, Atos capítulo 1, né? E se cumpriu aonde essa promessa que Jesus fez? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os discípulos, os apóstolos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. Ali, naquele momento, deu início ao que nós chamamos hoje de igreja, né? Alguns estudiosos dizem igreja invisível, porque se trata de um grupo de pessoas salvas em Cristo, cheios do Espírito Santo, não é? A pessoa, ela individualmente andando na rua, dentro da sua casa, ninguém sabe que a pessoa ela frequenta uma igreja. Por isso é chamado de igreja invisível. Por quê? São cheios do Espírito Santo. Tem Deus na sua vida. Tem a unção de Jesus ali na sua vida. Então ela é conhecida como a igreja invisível. Amém? Até aqui está entendendo? A igreja, representando o reino de Deus aqui na terra, cheia do Espírito Santo, começa aqui nesse período do ano 30 ao ano 100 depois de Jesus, né? Aonde dá início do ano 100 até o ano 313, o período da igreja perseguida. O que eu acho interessante, eu tenho isso anotado aqui na apostila, é que nesse período da igreja apostólica, é claro
que no meu ponto de vista, isso eu, pastor Eiro Melo falando, no meu ponto de vista, o que eu acho interessante é que através da fé e através das missões evangelísticas que Paulo fez, a igreja fez, né? Paulo, Barnabé, Timóteo, enfim, os apóstolos fizeram, por isso a igreja apostólica, porque era dirigida, ela era guiada pelo Espírito Santo, mas dirigida pelos apóstolos de Jesus, aqueles que serviram a Jesus aqui na terra. Eles fizeram tanto para o reino de Deus, conquistaram ali regiões que muitos antepassados, muitos pais na fé, muitos reis lutaram para conquistar terras e não conseguiram. Politicamente, através de guerra, através de debates, de discussões, não conseguiram. Mas através da fé e da pregação do Evangelho, o Paulo, os apóstolos, a igreja, de uma certa maneira, assim, conquistou aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Por que eu digo isso? Deus ele promete a Abraão, em Gênesis 15, versículo de número 18, que ele daria a sua semente, a descendência de Abraão, as terras, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Mas aí você olha a história do povo de Israel e percebe que, por mais que Davi lutou, Moisés lutou, enfim, conquistaram terras, conquistaram a terra prometida, mas eles nem sequer chegaram perto do rio Eufrates. Mas a igreja, na época dos apóstolos, através de Paulo, através de Barnabé, através do Espírito Santo, eles foram até lá. Você pode ver isso em mapas geográficos, acompanhando a história, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao capítulo 20, as viagens missionárias de Paulo. E acompanha mapas. Eu tenho isso aqui na minha apostila, no meu PDF, que é bom você ter acesso a ele. Entra lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, para pegar essa apostila, né? Você vê aqui claramente as viagens que Paulo fez e vai beirando o rio Eufrates. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas as terras ele não conquistou, mas ele conquistou o povo. Ele abriu igreja lá. Ele foi estabelecendo o nome de Jesus lá, não é? O povo, a terra ele não conquistou, mas ele trouxe o povo. E se o povo entregou a vida para Jesus, se o povo confessou a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia mesmo nos ensina que todo aquele que recebe Jesus passa a ser descendente de Abraão pela fé. Pela fé. Estou dizendo isso pela fé, não é? Então, a igreja conquistando aquilo que Deus prometeu para Abraão. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso nos mostra que Deus ele cumpre as promessas dele, mas muitas das vezes não do jeito que nós imaginamos. Porque nós não precisamos entender o agir de Deus. Precisamos ter fé que Deus ele vai realizar. Como? Não sei. Quando? Também não sei. Eu sei que Deus ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Creia, você tem promessa, você tem sonhos, realizações para conquistar, mantenha sua fé em Deus e Ele vai fazer isso. Amém? Líderes, nessa época da igreja apostólica, Pedro, Tiago, alguns falam também de João, né? E Paulo, que também foi um líder. Tanto é que ele quem tomou a decisão de ir pregar para os gentios, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não queriam. Mas os que mais sobressaíam mesmo era Pedro, Tiago, que era também líder, irmão de Jesus,
e Paulo. Alguns falam até que Pedro foi o primeiro papa da igreja justamente por isso, por ele ter sido um grande líder, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pedro ele não foi papa, Pedro ele foi discípulo de Jesus. Amém? A igreja perseguida, que deu início no ano de número 100 depois de Cristo, logo após a morte de João, discípulo de Jesus, e finalizou no ano de 313 depois de Cristo. Foi um ano de muitas guerras, muitas lutas, perseguições, muitos mártires aconteceram ali, cristãos que foram mortos torturadamente, né? Inclusive foi nessa época que os cristãos eram jogados numa arena chamada Coliseu de Roma. Esse Coliseu de Roma, ele foi criado por volta do ano 68 ao ano 70, alguns dizem até que o ano 80 depois de Cristo, e era conhecido também como o Anfiteatro Flaviano. Era a mesma coisa, conhecido como Anfiteatro Flaviano, mas mais popularmente Coliseu de Roma. Ele foi criado justamente para ter jogos, né, mais torturentos, mais, como que eu posso dizer, jogos mais violentos. E, porém, nesse período de igreja perseguida, a igreja era tanta perseguição que eles começaram a jogar aqueles que se diziam ser cristãos, aqueles que diziam ser servos de Jesus, jogavam nessa arena, simplesmente para ser devorados por leões, ser torturados até a morte, não é? Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia ela já nos dizia isso. Eu deixei até anotado aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é pelo fato que nós somos a igreja, seja ela apostólica, perseguida, medieval, imperial, reformada ou a igreja moderna, a igreja de Jesus, aqueles que carregam o nome de Jesus, sofrerão perseguições. Por que essas coisas acontecem? Como Jesus disse, todos nós que somos servos dele, nós não somos do mundo. E é por isso que o mundo nos odeia. E é por isso que o mundo vai nos perseguir. Mas nós precisamos manter a nossa fé em Cristo. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Jesus ele diz, a minha alma não tem prazer sobre ele. Então mantenha a sua fé em Cristo. Mantenha a tua fé no nosso Senhor e Salvador. Seja a igreja de Jesus e mantenha, olhe para o alvo que é Jesus e mantenha a tua fé. Deus ele vai cumprir os propósitos que fez na tua vida. Deus ele vai honrar o teu esforço, a tua dedicação, em nome de Jesus. Creia. Nesse período, foi um período de muita tortura? Foi, mas foi um período que a igreja mais cresceu. Alguns diziam que para cada gota de sangue derramada, para cada cristão que era morto ali por tortura, Deus ele mandava 2, mandava 3, salvava pessoas. Existem histórias, não é bíblico, mas existem histórias, livros que contam histórias dessa arena, que diz que muitos cristãos que eram jogados ali, nessa arena, os leões vinham com toda força, com aquela fome para devorar ali aquele cristão, mas se prostravam diante daqueles servos de Deus. Pessoas que estavam
assentados na arquibancada, vendo aquela cena, se convertiam. Muitos morreram, sim, mas muitos também foram honrados por Deus naquele lugar. Então, o que eu quero dizer? Carregar o nome de Jesus não é fácil, não é para qualquer um, mas é preciso. Você que chegou até aqui, entenda. Está sofrendo, mas Deus ele vai te honrar. A palavra diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano, eu vou até ler aqui esse texto para você. Versículo 16. Aqui, ó. Porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Entenda isso. Essa tribulação, essa perseguição que você está enfrentando, os apóstolos também passaram. A igreja perseguida também passou, mas Deus honrou a todos eles. E Ele vai honrar a tua vida também. Se você está assistindo até aqui, chegou até o final desse vídeo, creia que Deus ele tem muito mais para você. Deus ele honrou a vida de todos os heróis da fé. Não é porque você está sofrendo que Ele também não vai te honrar. Mantenha-se firme em Jesus Cristo. E a tua hora vai chegar. O seu ministério vai ser honrado. Deus ele vai te honrar muito ainda. Desde que você tenha fé em Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui. Ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus ele venha te honrar cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus.